E se eu te dissesse que existe algo silencioso, invisível e extremamente poderoso controlando sua vida neste exato momento? Algo que define o que você pode ou não alcançar, que determina quanto dinheiro você ganha, os relacionamentos que você constrói e até mesmo a forma como você se enxerga. Ei, mais bonita, tá falando sobre crença limitante? Sim, sobre elas mesmo. Ah, pode deixar que eu sigo por aqui. Bom, gente, ele tá falando sobre crenças limitantes. Essas crenças, elas não gritam, não aparecem de forma óbvia, elas apenas sussurram. Apesar do nome ter essa pitadinha de sofisticação, não se preocupe que não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje vamos te mostrar exatamente como essas crenças se formam e como elas afetam sua vida. Vou te contar a verdade sobre o funcionamento da sua mente. E o mais importante, o que você pode fazer para desativar essas crenças e mudar a sua realidade. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender como funciona o mecanismo interno que cria a sua vida. E mais do que isso, vai aprender como assumir o controle total dessa criação. Vamos começar com a história de Ana, uma personagem fictícia só para ajudar o nosso entendimento. Mas não se engane, a história de Ana tem mais pontos em comum com a minha história e com a sua do que você imagina. Eu vou pedir para o nosso locutor misterioso narrar essa história, porque assim, eu e ele no vídeo vai trazer o equilíbrio yin-yang que é necessário em toda a nossa vida. Agora é contigo, locutor misterioso. Qual é a história de Ana? A Ana tinha 7 anos quando começou a perceber que o mundo ao seu redor parecia ter regras invisíveis. Regras que ela não entendia, mas que eram repetidas tantas vezes que, com o tempo, a menina passou a acreditar nelas. Ela adorava desenhar. Ficava horas e horas criando histórias no papel, misturando cores e formas. Um dia, toda empolgada, mostrou para sua mãe um desenho que havia feito. A mãe olhou o papel. Por alguns segundos, viu apenas riscos e rabiscos, então respondeu, sem muita atenção, que a pequena Ana nunca foi muito boa em desenhar e que ela devia focar em outra coisa. Foi só um comentário despretensioso. Mas algo dentro da pequena se quebrou. Ela nunca mais desenhou com a mesma empolgação. Na sua mente se formava uma crença silenciosa. Eu não sou criativa. Ana continuou absorvendo pequenas frases que moldaram sua visão de mundo. Quando tentava fazer algo novo, ouvia do pai muitas vezes frases como: melhor não se arriscar muito, filha. O mundo não é fácil e pessoas como a gente precisam se contentar com o que têm. Na escola, uma vez tirou a nota mais baixa da classe e seu professor, sem nenhuma preocupação com o bem-estar da jovem, comentou na frente da turma: não adianta lutar contra o óbvio. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para os números. Elas podem tentar o quanto quiser, a matemática sempre será sua barreira. Aos poucos, sem perceber, Ana começou a se enxergar dentro dessas limitações. O mundo é difícil. Eu não sou inteligente. É melhor não tentar algo novo. A mente dela foi se tornando uma prisão invisível, onde cada espaço estava reservado para uma crença limitante. Uma vez até se matriculou em uma aula de teatro, mas na hora da apresentação, não se sentiu capaz. Lembrou do que ouviu da mãe anos antes. Você nunca foi muito criativa. E desistiu do curso. Depois, pensou em abrir um negócio próprio. Mas sentiu muito medo. Era como se o seu pai estivesse ao seu lado falando que era melhor não se arriscar muito. Esse medo a paralisou e ela desistiu antes de começar. Cada decisão que Ana tomava era influenciada por crenças que ela nem percebia que estavam ali. E esse é o grande problema das crenças limitantes. Elas não são verdades absolutas. Elas são apenas histórias que ouvimos tantas vezes que acabamos aceitando como realidade. E assim, Ana viveu carregando dentro de si um limite invisível, uma fronteira que estava dentro da mente dela, mas que a limitou de tal forma que a impediu de aproveitar as experiências que trariam mais sentido à sua vida. Ai, gente, deu até um aperto no coração de ouvir a história da Ana. E o que acontece com ela, muitas vezes acontece conosco. Às vezes não lembramos do ocorrido, às vezes não sabemos por que agimos assim, outras vezes até sabemos.
Mas o que diferencia a nossa história da dela é porque esse conhecimento chegou até nós e poderíamos mudar o rumo da nossa história. Desde pequenos, absorvemos palavras, opiniões e histórias a respeito da vida e a respeito de nós mesmos. Muitas dessas informações se formaram crenças que, como laços invisíveis, nos mantêm presos e limitados a realidades totalmente ultrapassadas. Mas será que realmente precisamos carregar essas verdades para sempre? Será que a Ana realmente não era criativa? Será que o mundo é tão difícil assim? Será que simplesmente pelo fato dela ter nascido numa família com poucos recursos, ela deveria se contentar com o que tinha? E você? Quais histórias você ouviu na infância que estão atrapalhando e impedindo de você seguir a sua vida? As frases, elas chegam de forma sutis. Não são algo que você percebe logo de primeira, mas fica em sua mente como se fosse uma voz de fundo. São frases como: eu não sou bom o suficiente, dinheiro é muito difícil de ganhar, a vida sempre foi difícil para mim, não adianta, eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo. Mas cuidado, não se engane com essa sutileza. Mesmo sendo sutil, frases assim carregam um veneno que tem o poder de paralisar a tua vida para sempre. E o pior é que muitas vezes, sem esse conhecimento, nem você nem eu percebíamos que elas estavam ali. Você simplesmente age de acordo com elas e não percebe que essas crenças limitantes são como filtros invisíveis, ou seja, elas não mostram a realidade como ela é, elas mostram a realidade como foi formatada para você. Independente do que você tenha ouvido dos seus pais ou responsáveis na infância, eles fizeram o melhor que podia com a consciência que tinha. Não cabe a nós julgá-los, apenas agradecer, mesmo que seja internamente, e substituir esses padrões ultrapassados. Agora, como adultos, podemos olhar para a nossa história com uma nova perspectiva. E ao fazer isso, podemos realmente enxergar o fundamental. Não precisamos continuar carregando informações ultrapassadas que nos foram apresentadas lá na infância, principalmente se elas não trazem benefício algum para a nossa vida. É como um software de um aplicativo que você deixa no celular, mas não usa. Ele só fica ocupando espaço na sua memória e deixando o processamento cada vez mais lento. Quando se trata de crenças limitantes, elas têm os mesmos efeitos. Invisíveis se instalam no seu computador mental como um vírus, operando no plano de fundo, interferindo no que você faz sem que você perceba. Agora imagine, se todo aparelho precisa de uma atualização, todo computador, todo sistema de celular, você também pode fazer uma atualização mental. Em vez de continuar aceitando os antigos padrões que foram impostos a você, você pode implementar novos padrões para ter uma vida cada vez mais leve e mais fluida. Vamos entender mais um pouquinho sobre como essas crenças funcionam. Por exemplo, você pensa em algo que você já ouviu várias vezes na sua vida. Frase como: não devemos confiar nas pessoas. Quantas vezes você já ouviu essa frase? De um amigo, de um familiar, leu um livro, viu num filme e sem perceber você acabou internalizando essa ideia. Agora, quando alguém se aproxima de você, você age com desconfiança, com medo de ser traído, fica sempre em alerta, sempre desconfiado. A culpa não é sua, não precisa se sentir culpado. Isso é a crença limitante agindo em sua vida. Ou talvez você também já tenha ouvido frases como: dinheiro é difícil, só quem ganha dinheiro é quem faz alguma coisa errada. Os ricos são soberbos. Essas ideias ditam a forma de você lidar com a prosperidade e faz que inconscientemente você se sinta desconfortável em ter uma vida financeira saudável. Ou até mesmo se auto-sabota na busca de novas oportunidades. Tudo isso acontece sem que você perceba, se você ter a mínima ideia do que está impedindo o seu avanço. Essas crenças são instaladas de modo inofensivo, mas com o tempo se comportam como um verdadeiro cavalo de Troia. Cavalo de Troia? Narrador, refresca nossa memória sobre o que foi o cavalo de Troia mesmo? Deixa comigo, Carly. Essa é fácil. A mitologia grega conta que os gregos fingiram recuar e deixaram um enorme cavalo de madeira na frente dos portões de Troia. Os troianos, achando que era um presente, levaram para dentro da cidade. Mas à noite, soldados gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade para os demais combatentes que esperavam escondidos. O exército grego saqueou, incendiou e destruiu a cidade. Nossa, eu fico encantada com uma vida extremamente pedagógica. É assim que as crenças funcionam. Elas entram em nossa vida de maneira sorrateira, parecem inofensivas, mas quando percebemos já estamos sabotando toda a nossa vida. Espero que tenha ficado claro
que não há necessidade de permanecer com tais crenças, que elas não trazem benefício algum para a sua vida. Pelo contrário, só traz limitações e por mais que seu cérebro já esteja acostumado a agir dessa forma, é hora de mudar. A mente humana ela é incrivelmente adaptável. Ela consegue se adaptar a tudo que você a expõe. E assim como você pode mudar de casa, de cidade, de hábitos, de estilo de vida, você também pode mudar suas crenças. Agora que você já entendeu o funcionamento das crenças, como elas são totalmente prejudiciais, chegou a hora de transformar conhecimento em ação. Porque, como eu falei no outro vídeo, de nada adianta você consumir um monte de conhecimento sem colocar nada em ação. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, assim que terminar esse, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, você corre lá para poder assistir. Mas agora continua comigo, que eu vou te apresentar 3 estratégias poderosas que, se você aplicar ainda hoje, você já vai começar a transformar suas crenças. A primeira é questionar. Para mudar qualquer crença, é fundamental questioná-la. Pergunte-se, de onde essa crença veio? Ela é realmente verdade ou é algo que eu aprendi e nunca questionei? Faz sentido continuar acreditando nisso? Muitas vezes, as crenças limitantes estão tão enraizadas que não questionamos nem por um segundo se elas realmente têm algum fundamento. Mas a verdade é que elas são crenças e não fatos, e você pode sim decidir que não mais vai aceitar a ideia sem primeiro avaliar sua validade. A segunda é confrontar. Depois de questionar, o próximo passo é confrontar as crenças. Isso significa enfrentar aquele pensamento limitante e desafiá-lo de frente. Por que eu continuo acreditando nisso? O que me impede de agir de forma diferente? Confrontar é sobre sair da zona de conforto. Mesmo quando a crença diz que você não é capaz ou não pode mudar, esse confronto é a parte mais difícil, mas também é a mais libertadora. Inativar. Agora vem a parte mais empoderadora de todas. Isso significa simplesmente desligar a crença, desconectar-se da ideia de que ela é parte de você. E ao fazer isso, você cria um espaço para novas crenças, novos comportamentos que são mais alinhados com a pessoa que você quer ser. Algumas técnicas são a caixa da inativação, o cancelado do professor Hélio Couto, além de técnicas energéticas como o EFT. Lembre-se, sua mente é maleável. Se tomar a decisão de inativar uma crença limitante, você tem o poder de criar um novo programa mental. Essas 3 estratégias, questionar, confrontar e inativar, são ferramentas que você pode começar a utilizar hoje para destruir de uma vez por todas essas crenças da sua vida. Mesmo após tantos avanços, muitas pessoas acreditam que falar sobre crenças limitantes é algo místico, esotérico ou uma autoajuda sem fundamento. No entanto, a ciência já evoluiu bastante nesse campo. Hoje sabemos que as crenças limitantes são padrões mentais extremamente enraizados, influenciando diretamente no nosso comportamento e nas nossas ações. Presta bem atenção como a ciência já está bem avançada nesse quesito. Estudos da Universidade de Stanford, liderados pela psicóloga Carol Dweck, mostram que a forma como enxergamos nossas capacidades impacta diretamente nossos resultados. Pessoas que acreditam que sua inteligência ou habilidades são fixas tendem a se auto-sabotar e evitar desafios, enquanto aquelas que adotam uma mentalidade de crescimento enfrentam dificuldades com mais resiliência. Ou seja, esse é um processo real e validado cientificamente. Não se trata de otimismo ingênuo ou viagem na maionese. Será que alguém já viajou na maionese? Foca, Carly. Tá. Quando você entender que você e o Criador são um, que você tem um potencial de gigantes, vai ficar claro que essas barreiras não serão mais impedimentos para a tua vida e que você poderá desfrutar livremente uma realidade incrível, onde suas escolhas definem o seu destino e a mudança positiva torna-se um processo natural. Obrigada por estar aqui, espero de verdade que esse conteúdo tenha acrescentado na tua vida, que tu saia daqui mais rico de conhecimento. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Sinta-se à vontade para comentar o que achou do vídeo e se tem algum tema que você gostaria de ver o vídeo gravado por mim aqui no canal. Eu leio todos os comentários e será uma honra ler o seu. Fique com o meu carinho de sempre e não esqueça que estamos a um vídeo de distância.